Olá, eu me chamo Priscila, irei apresentar o meu projeto de doutorado. A toxoplasmose é uma doença parasitária causada pelo protozoário Toxoplasma gondii e este parasita é tão bem sucedido no organismo que 1/3 da população mundial está cronicamente infectada e altamente endêmica no Brasil. Dependendo da região geográfica e do status socioeconômico, 40 a 70% dos indivíduos se tornam soropositivos em algum momento de sua vida. Porém, a maioria dos casos é assintomática em indivíduos imunocompetentes. Por outro lado, já em pacientes imunocomprometidos, as manifestações clínicas são mais graves, podendo ocorrer o comprometimento neurológico e oftalmológico. E a retinocoroidite é uma das principais características da toxoplasmose aguda e crônica, afetando até 20% dos indivíduos infectados, levando à incapacidade visual e até à cegueira. E a toxoplasmose ocular é considerada a causa mais frequente de uveíte posterior infecciosa. E a resposta imune ao T. gondii foi estudada em grande parte em modelos experimentais murinos e os mecanismos imunológicos envolvidos no desenvolvimento da lesão ocular ainda são desconhecidos. E como que é a resposta imune? Esses dois autores, Sher e Gazinelli, descreveram há um tempo atrás que a ativação da resposta imune inata ocorre nos estágios iniciais da infecção e é independente de células T, onde o T. gondii infecta ou é fagocitado pelas células apresentadoras de antígeno e as estimulam a produzir IL-12. A IL-12, por sua vez, induz a produção de interferon gama por células NK, que também irão estimular ainda mais a produção de IL-12. E essa ativação precoce do sistema imunológico desempenha dois principais papéis durante a infecção causada pelo T. gondii. O primeiro é limitar a replicação de taxoítos em um momento anterior às funções efetoras da imunidade mediada por células. O segundo é conduzir o desenvolvimento de uma resposta imune de células T adequada, estimulando a diferenciação de células precursoras, células T auxiliar, em células efetoras TH1. Em decorrência à resposta inicial, Denkers e colaboradores demonstraram que a produção de IL-12 é uma citocina fundamental na resistência à infecção na fase aguda e ela ajuda na diferenciação de células TCD4, principalmente induzindo o perfil TH1, que são responsáveis pela produção principalmente de interferon gama e TNF. E essas duas citocinas ativam as células, incluindo macrófagos infectados, para exercer atividade microbicida, como a produção de óxido nítrico e TNF. E durante a fase aguda, para a fase crônica, o potencial citotóxico das células são controladas pela produção de IL-10 por células TCD4. A IL-10 diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias e expressão de quimiocinas, bem como regula as atividades de células dendríticas, células T, células NK e macrófagos. A resposta imune inata é muito importante, mas os mecanismos específicos imunes mediados por células desempenham um papel de destaque na resistência à infecção pelo T. gondii e sabemos que CD4 é importante e nós vamos avaliar o fenótipo de CD4 na infecção pelo toxoplasma e nós vamos abordar as funções celulares dentro de subpopulações de células TCD4. E falando um pouco dos estágios de diferenciação de células TCD4 que iremos discutir, são células T naive, memória central, memória efetora e efetoras terminais. E para caracterizar essas células, nós utilizamos dois marcadores, CD45RA e CCR7. O CD45RA é um marcador de células T naive, o CCR7 é um marcador que permite que as células transitem para os órgãos linfóides secundários, já as células que não expressam esse marcador permanecem no sangue periférico. E para caracterizar uma célula T naive, ela expressa em sua superfície CD45RA positivo e CCR7 positivo.
Ela é aquela célula inexperiente que ainda não teve contato com o antígeno. Por isso, ela tem baixa atividade citotóxica, porém tem alta capacidade de proliferação celular. E para caracterizar uma célula de memória central, ela expressa CD45RA negativo e CCR7 positivo. Elas transitam nos órgãos linfóides secundários devido à expressão de CCR7. E elas têm alta capacidade proliferativa de se autorrenovar, mas ela tem baixa atividade efetora e são caracterizadas por um retardo na produção de citocinas efetoras, mas ela rapidamente se diferenciam em células efetoras em resposta a uma estimulação antigênica. Já as células de memória efetora, ela expressa em sua superfície CD45RA negativa e CCR7 negativo. Elas são uma população heterogênea que patrulha o sangue. E ela tem uma rápida função efetora, são capazes de produzir rapidamente citocinas, porém têm baixa capacidade proliferativa. E por último, são as efetoras terminais, são caracterizadas pela expressão de CD45RA positiva e CCR7 negativa. Elas são uma subpopulação de memória efetora que reexpressam CD45RA por motivos ainda desconhecidos e expressam marcadores de senescência, e ela tem baixa capacidade proliferativa e funcional, e ela tem característica de estágio terminal. E hoje a minha análise vai ter enfoque em mostrar a distribuição dessas subpopulações de memória nos indivíduos infectados pelo TEGOND apresentando ou não lesão ocular. E diante disso, a hipótese do nosso projeto é que a infecção pelo TEGOND está associada às alterações nos compartimentos celulares do sistema imune e nos mediadores produzidos por essas células, levando à resistência ou suscetibilidade, incluindo o desenvolvimento de lesões oculares. E para isso, o nosso objetivo é avaliar mecanismos da resposta imune adaptativa induzidos pela infecção pelo TEGOND. E mais especificamente, em pacientes infectados com TEGOND durante a fase aguda e crônica, com ou sem lesão, iremos quantificar os níveis circulantes de quimiocinas e citocinas, e este objetivo foi concluído. Em seguida, iremos determinar os isotipos de imunoglobulinas específicas para o TEGOND. Esse objetivo está em andamento. Em seguida, a análise de subpopulações de linfócitos T na EVE, memória central, memória efetora e efetora terminal, e avaliar o perfil de ativação de TEGOND específico de linfócitos T. E esses dois objetivos é o foco da apresentação de hoje. E, por fim, identificar biomarcadores imunológicos de diagnóstico e prognóstico e monitoração clínica. E para isso, foram inclusos neste estudo um grupo de 21 pacientes provenientes do município de Gouvêia, Minas Gerais, onde ocorreu um surto de toxoplasmose no ano de 2015. E esses pacientes foram acompanhados com um médico especialista no Hospital das Clínicas, no HC, e foram feitas 4 coletas de sangue. A primeira no momento do diagnóstico, 6, 12 e 24 meses após o diagnóstico. E isso nós segregamos indivíduos com e sem lesão ocular. E o foco da apresentação é para esses tempos, sendo na fase, os tempos de coleta, para o foco foi na fase aguda, indivíduos com infecção crônica, 6 meses e 12 meses após o diagnóstico. O sangue coletado foi feita a separação de amostras de plasma para ensaios imunológicos de multiplex para avaliação da produção de quimiocinas e citocinas e, como eu disse, essa parte foi concluída com a publicação do nosso artigo. E também, com este mesmo plasma, será feito imunofluorescência por citometria de fluxo para avaliar a produção de imunoglobulinas.
E também foi feita a separação de PBMC, que são células mononucleares do sangue periférico, por FICOL, e posterior o congelamento no botijão de nitrogênio. E a parte experimental, sendo o descongelamento e a marcação das células com os anticorpos de interesse, foram realizados no NIH utilizando o citômetro de fluxo Symphony. E essa parte é o foco da minha apresentação. Bom, foi feita a estratégia de análise para os linfócitos TCD4, onde selecionamos somente as células que expressam CD3, selecionamos os linfócitos T viáveis, depois utilizando os TCRs para células não convencionais, mas não iremos focar nisso agora, selecionamos somente as células duplo negativas e dentro delas olhamos CD4 e CD8. E para apresentação, o nosso interesse é em CD4. Primeiramente, nós queríamos ver se há alteração na frequência nas subpopulações de linfócitos TCD4. E nós observamos que pacientes infectados com TGOND não altera a frequência de populações de células TCD4, e isso é independente do tempo e da forma clínica. E todos os gráficos vão ter, daqui em diante, vão ter a mesma estrutura. Inicialmente, são o controle, pacientes na fase aguda, crônica 1, que são os indivíduos 6 meses, e crônico 2, são os indivíduos 12 meses após o diagnóstico. E no segundo gráfico, cada grupo foi dividido em indivíduos com e sem lesão. Em seguida, nós avaliamos os estágios de diferenciação de células TCD4 em naive, memória central, memória efetora e efetoras terminais, utilizando esses dois marcadores, CD45RA e CCR7. E como eu disse no início da apresentação, só relembrando, o CD45RA é um marcador de células T naive e o CCR7 é um marcador que permite que as células transitem para os órgãos linfóides secundários. Aqui é a nossa estratégia de análise para caracterizar as subpopulações de linfócitos TCD4 utilizando esses dois marcadores citados anteriormente, para a gente conseguir caracterizar cada subpopulação de interesse. E o nosso primeiro dado, nós avaliamos a frequência de células TCD4 naive, relembrando que ela expressa em sua superfície CD45RA positivo e CCR7 positivo. E foi observado que a infecção não altera a frequência de células T naive, independente do estágio e da forma clínica. Em seguida, são as células de memória central, que expressam CD45RA negativo e CCR7 positivo. O que nós observamos nos nossos dados foi que durante a infecção aguda e crônica, 6 meses, elas são diferentes do controle, independente de ter ou não lesão. Já o crônico 12 meses, ele é similar e diferente ao indivíduo agudo. Já para as células de memória efetora, observamos que os indivíduos com infecção aguda e crônica 6 meses têm um aumento da frequência em relação ao controle, e os indivíduos agudamente infectados são diferentes do controle tardio, do crônico tardio 12 meses. No entanto, este mesmo grupo, crônico 12 meses, ele é similar ao controle. E isso mostra que a toxoplasmose é uma doença crônica. Independente do indivíduo ser tratado ou não, ele mantém um pool de célula de memória efetora por um período de tempo longo. E já para as células efetoras terminais, que como nós dissemos, que ela reexpressa CD45RA e ela não expressa CCR7.
Nós observamos que os indivíduos com infecção aguda e crônica 12 meses, sem acometimento ocular, têm mais memória, têm mais efetoras terminais em relação ao controle. E aqui uma distribuição geral dos compartimentos de memória durante a toxoplasmose que eu acabei de apresentar. Em seguida, nós avaliamos a resposta antígeno específico em citocinas de perfil TH1 e TH17, e o fator de transcrição para TH1 é o TBET, e observamos que a infecção aguda tem um aumento da frequência de TBET em relação ao controle. Já os indivíduos com e sem lesão, não houve diferença significativa. E já a ROR, que é o fator de transcrição do perfil TH1, os indivíduos sem acometimento ocular têm mais ROR em relação aos indivíduos com lesão. Já o crônico 12 meses, sem lesão, tem menos ROR em comparação ao controle. Já as citocinas foram investigadas, no entanto, não observamos diferença significativa. Em seguida, avaliamos Ki67, que é uma molécula de proliferação celular. Vimos que a toxoplasmose aguda e sem lesão induz a proliferação celular em células TCD4 em relação ao controle. E além da proliferação celular, vimos um marcador de degranulação, que é o CD107. E o que observamos é que a toxoplasmose induz uma alteração, uma ativação de células TCD4 na fase aguda, e ela persiste por um tempo na fase crônica, e os indivíduos sem acometimento ocular têm mais CD107 expresso em relação aos indivíduos com lesão. E os grânulos tóxicos também foram analisados e, no entanto, não observamos diferença significativa. Em conclusão, vimos que a toxoplasmose induz alteração, ativação nos compartimentos celulares e moléculas de proliferação e granulação. Podemos observar alguns comportamentos interessantes, onde vimos que a memória efetora, ela contrabalanceia com a memória central, que vimos que a infecção aguda e crônica 6 meses tem menos memória central e elas voltam aos níveis similares ao controle 12 meses após o diagnóstico. E provavelmente ela está sendo reportada para sítios onde se tem toxoplasma ou ela pode estar se autorrenovando em uma memória efetora. E durante a fase aguda, vimos também o aumento de TBET, que é um perfil de resposta TH1, o aumento de Ki67, que é a proliferação celular, e degranulação, que é o CD107. E essa mesma diferença entre CD107, ROR e Ki67 está aumentada nos indivíduos sem lesão ocular em relação aos indivíduos com lesão. E em conjunto, podemos concluir que a toxoplasmose induz um perfil inflamatório no início da infecção e essa resposta persiste por um longo período de tempo, mostrando que a doença tem um perfil mais crônico. E este projeto conta com a ajuda e orientação da doutora Lisa Antonelli e da doutora Andréa Teixeira e os nossos colaboradores do RENE e do NIH e as agências de fomento e as outras instituições colaboradoras. E muito obrigada a todos vocês pela atenção.